Revelado, o incrível significado oculto da escada de Jacó que transformará sua vida. Ana olhava para a escada antiga na sala de estar, a mesma que seu avô sempre mencionava com um brilho nostálgico nos olhos. Era como se, de alguma forma, ela estivesse agachada em um canto da casa, esperando para ser descoberta. Suas tardes se tornaram um mar de solidão e tristeza após a pior das despedidas. Tudo parecia ter perdido a cor, como se as palavras de amor e os conselhos do avô tivessem evaporado no ar. O projeto de vida que ela tinha construído ao longo dos anos, trabalhando como auxiliar em um escritório de contabilidade, agora parecia tão distante quanto as estrelas no céu. Seus colegas a ignoravam, e ela se sentia uma sombra, um mero espectro flutuando nas mesas desiguais, onde os machismos se alastravam como erva daninha. Era como se os ensinamentos de seu avô se perdessem em um espaço vazio, e sua própria voz se tornasse inaudível. Mas um dia, em meio à tormenta, Ana decidiu tomar uma atitude. Com lágrimas nos olhos e o coração acelerado, decidiu visitar o velho cartório da cidade, onde seu avô vivia suas grandes conquistas de juventude. A cada vitória, uma nova escada a ser subida, ele sempre dizia. Enquanto esperava no balcão, um pequeno diário de couro desgastado, empoeirado pelo tempo, saltou aos seus olhos. Era a caligrafia de seu avô, um convite irrecusável a reviver suas memórias. A cada página que folheava, Ana sentia um soco no estômago. Histórias de superação, desilusões e conquistas saltavam do papel. O diário não era apenas um registro, ele era um testamento da luta de uma família que se erguia mesmo quando tudo parecia desmoronar. O fogo que ardia dentro dela se reacendeu. E se a escada que meu avô sempre mencionou estiver aqui? Pensou, com uma determinação crescente. Ana conversou com seus colegas sobre os sentimentos que tinha guardado por tanto tempo, o receio, a insegurança, mas também a força que havia herdado de sua família. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas, ao mesmo tempo que a esperança começava a brotar, a realidade se impunha. O gerente, um homem que nunca se preocupou com as vozes que ecoavam nos cantos do escritório, os olhou com desdém. A tensão entre os colegas aumentava. O movimento que começara com tantas promessas agora se armava como um campo de batalha. A escada de Jacó poderia levá-los a cá? Uma reunião se aproximava, e todos lá dentro pareciam com medo do que estava por vir. Ana sabia que aquele seria o momento de sua vida. Com o coração na garganta, ela lembrou-se das palavras do avô: a verdadeira ascensão vem da coragem de quem não se curva. E naquela hora de decisão, ela se preparava não apenas para fazer um discurso, mas para gritar a todos os cantos a sua verdade. O que aconteceria, então? O que se revelaria ao término dessa jornada tumultuada? Ana se posicionou diante de sua equipe, um turbilhão de emoções a consumindo. O ambiente era tenso, as expressões de seus colegas exibindo uma mescla de esperança e medo. Cada olhar que cruzava com o seu parecia carregar o peso de uma história não contada, como se todos ali estivessem à espera de um sinal. O gerente, com seu semblante indiferente, permanecia sentado, quase desdenhoso, como se o que estava prestes a acontecer não importasse a ele. Mas Ana não podia deixar que isso a distraísse. Lembrou-se do diário do avô, das lições de vida que o papel envelhecido guardava. Inspirada, respirou fundo e começou a falar, a voz tremendo no início, mas rapidamente ganhando força. Hoje, eu quero compartilhar algo importante, algo que eu guardava dentro de mim por tempo demais, disse, olhando nos olhos de cada colega. Nós não somos apenas números aqui dentro. Somos pessoas. Temos histórias, sonhos, e precisamos nos ouvir. Um murmúrio percorreu a sala, mas Ana prosseguiu, não se deixando intimidar. Meu avô me ensinou que a vida é como uma escada. A cada degrau, enfrentamos desafios.
E sim, às vezes podemos sentir que estamos sozinhos, mas juntos, podemos subir muito mais alto. A determinação em suas palavras começou a quebrar a barreira de indiferença que existia. Os rostos anticéticos começaram a reluzir com uma nova luz. Algumas pessoas acenavam levemente com a cabeça, outras trocavam olhares. Uma colega do fundo da sala, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Você tem razão, Ana. Eu também me sinto assim. Perdida em meio a isso tudo." Aquela partilha de vulnerabilidade parecia ser o toque de magia que a sala precisava. Ana viu que não estava mais sozinha. Suas palavras serviram como uma ponte entre medos e esperanças. O que parecia uma batalha solitária agora se tornava um movimento. Essa escada não é só minha ou sua. Ela é nossa. Podemos fazer isso juntos. O impacto das suas palavras reverberou pelas paredes do escritório. Mas, no fundo, uma sombra de dúvida lhe assombrava. O gerente havia permanecido em silêncio, sua expressão inalterada. Ele poderia tentar sufocar aquele impulso. E se ele não aceitasse? A ideia de ser silenciada novamente, de ver a chama da mudança se apagar antes de realmente brilhar, amedrontava-a. Com a adrenalina pulsando, Ana sabia que não podia hesitar. A reunião ainda não havia terminado e, de alguma forma, ela precisava manter a chama acesa. Mas o tempo parecia voar. Entre olhares esperançosos e a incerteza que pairava no ar, a palavra do gerente ainda teria que ser ouvida, e isso seria decisivo. Ana finalmente olhou para ele, e a sala inteira prendeu a respiração. O que ele diria, afinal? Há uma chance de rejeição que poderia sufocar sua luta, ou quem sabe, uma luz no fim do túnel? A tensão era palpável, como se todos esperassem que aquele ambiente, antes cheio de desdém, pudesse se transformar na prova de que a mudança já tinha começado. E enquanto esperava a resposta dele, o coração de Ana batia forte. O futuro, tão incerto, estava prestes a ser moldado por aqueles instantes. A escada de Jacó a levaria para onde? O silêncio na sala parecia se arrastar. Ana sentia seu coração pulsar em cada canto do peito, quase como um tambor, enquanto todos aguardavam o que o gerente diria. Ao seu redor, as respirações estavam contidas, como se houvesse uma corrente invisível unindo todos naquela expectativa. Finalmente, o gerente se mexeu. Ele colocou a caneta sobre a mesa, olhou para Ana e, por um momento, parecia querer sorrir. Mas, ao invés disso, seu rosto permaneceu inexpressivo. "Ana", começou ele, a voz profunda ecoando na sala, "eu entendo o que você está dizendo. Mas mudanças não acontecem do dia para a noite. Precisamos de resultados, e isso é nosso foco." Aquelas palavras cortaram o ar. Um murmúrio de descontentamento percorreu a equipe. Ana sentiu um frio na espinha. A esperança que antes a envolvia agora parecia dissolver-se como açúcar na água. As vozes baixas de insatisfação começaram a se levantar, como se a frustração de meses de incerteza finalmente encontrasse voz. "Sinto que precisamos de mais empatia, mais conexão", disse uma colega, com a voz chorosa. "Está tudo tão mecanizado. Devemos estar aqui uns pelos outros." O gerente alçou uma sobrancelha, mas as palavras de Ana e da equipe pareciam ter começado a criar um efeito avassalador. Ele tentava manter o controle, mas era evidente que a maré estava mudando. "Estamos perdendo pessoas talentosas por não escutarmos o que elas realmente precisam. E isso é o que impede a verdadeira inovação." Outra pessoa se juntou à conversa, reconhecendo a luta que havia começado a tomar forma. Ana sentiu um leve calor no coração. Sua ideia de união estava ganhando corpo, e a força que ela não sabia que tinha começou a emergir. "Se nós todos unirmos nossas vozes, podemos fazer um verdadeiro estrondo. Não precisamos ser apenas números, podemos ser a mudança que buscamos." A energia na sala começou a mudar. Olhares de esperança e incentivo se espalhavam como fogo. Ana percebeu que aqueles sentimentos que antes pareciam perdidos estavam ressurgindo, e não era só ela que desejava a transformação. O gerente, percebendo a intensidade do momento, experimentou um leve abalo em sua máscara de indiferença. "Talvez eu esteja sendo rígido demais", começou a dizer,
mas logo interrompeu-se, como se suas próprias palavras começassem a deixar um gosto amargo na boca. Ele olhou para a equipe, realmente os observando pela primeira vez naquele dia. Talvez, eu deva ouvir mais. A sala silenciosa explodiu em aplausos. Ana sentiu uma onda de alívio, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. As mudanças estavam finalmente se desenhando diante deles, mas ela também sabia que aquele era apenas o primeiro passo. E se nós criássemos um espaço onde todos possam se expressar? Uma plataforma para que nossas vozes sejam ouvidas? Ana sugeriu, com a adrenalina ainda fluindo em suas veias. A ideia de um espaço seguro ressoou com o grupo. Alguns começaram a compartilhar suas próprias histórias, criando uma sinfonia de experiências que antes haviam sido sufocadas. Mas no fundo, Ana ainda sentia a sombra da dúvida pairando. E se o gerente não levasse a sério as mudanças? Ela respirou fundo para afastar o medo. O caminho era incerto, mas o que ela sabia é que as vozes se unindo criariam uma verdadeira revolução. Com a sala se enchendo de palavras, Ana estava prestes a lançar a semente da transformação, quando um telefonema repentino interrompeu a reunião. O gerente atendeu, e a expressão em seu rosto mudou drasticamente. O que? Não pode ser. As palavras dele deixaram um ambiente pesado de suspense. O coração de Ana disparou novamente. Que notícia poderia ser tão impactante? E, naquele momento, parecia que a verdadeira transformação ainda estava sendo forjada nas sombras, prestes a emergir de um jeito que ninguém esperava. O silêncio seguinte foi ensurdecedor. Ana observava o gerente, seus olhos fixos na tela do celular, as mãos tremendo levemente. O resto da equipe olhava em volta, em busca de uma explicação. Um clima denso de expectativa pairava sobre todos, como se cada um estivesse segurando a respiração em um mergulho profundo. Pessoal, eu recebi uma notícia que não esperávamos, o gerente finalmente disse, a voz hesitante. Ele soltou o celular sobre a mesa, como se o aparelho estivesse fervendo. A empresa está enfrentando problemas financeiros sérios. Desculpem a urgência, mas precisamos fazer cortes. E a primeira reunião de reformulação será amanhã. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Ana sentiu um frio percorrer suas veias. O que começara como um vislumbre de esperança agora se transformava em uma tempestade. Ela se lembrava das histórias que tinham acabado de ser compartilhadas, da força que o grupo havia construído. Mas tudo isso estava em risco. Uma colega do lado de Ana murmurou em voz baixa, isso não pode estar acontecendo. Outros começaram a protestar, expressando indignação e pânico. Um misto de raiva e insegurança tomou conta da sala. O gerente parecia perdido, a máscara do líder forte e decidido se despedaçando perante aquela realidade cruel. Ana sentiu seu coração disparar. Era o momento em que ela tinha que agir. Com a voz entrecortada, mas firme, levantou-se e disse, nós precisamos mostrar que somos mais do que números. Se estamos aqui, é porque acreditamos um no outro. Precisamos unir nossas forças, não permitir que o medo dite nosso futuro. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar pela sala. O grupo, antes inquieto e dividido, começou a se juntar em torno dela. Olhares confusos se transformaram em expressões determinadas. Era como se uma chama estivesse se acendendo mais uma vez, desafiadora e cheia de vigor. Se temos que lutar, então vamos lutar juntos. Precisamos nos reunir, compartilhar nossas ideias e planejar como podemos ajudar nossa equipe a sobreviver a essa crise, continuou Ana, cada palavra cortando o ar pesado de desespero. Temos que mostrar ao nosso gerente e aos responsáveis que esta equipe tem valor. Os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois tomando força. A voz de Ana reverberou, e o espírito de união que ela havia desejado estava renascendo em meio à adversidade. Olhando ao redor, ela viu rostos determinados e parecia que, mesmo na frente da incerteza, havia uma faísca de esperança. O gerente, em seu canto, observava com uma mistura de perplexidade e admiração. Ele parecia mais humano do que nunca, seus olhos traçando um caminho entre a dúvida e a crença. E, naquele momento de renovação,
Ana percebeu que talvez a mudança que ela tanto desejava não estivesse apenas na empresa, mas também na forma como cada um lidava com seus medos. Marcaremos uma reunião para amanhã. Vamos colocar tudo em cima da mesa. Nossas ideias, nossos medos e nossa força. Exclamou Ana, seu peito inchando de coragem. E ali, diante de uma tempestade financeira, o que pesava no ar era a determinação renovada de um grupo que havia se encontrado, mesmo nas piores circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação começou a consumir Ana. Será que o gerente agiria de acordo com aquela nova coragem? Iria ele colocar a união da equipe à frente das decisões financeiras? Amanhã seria um dia decisivo. E tudo podia mudar. A luz da manhã invadia a sala antes mesmo que Ana chegasse. Ela respirou fundo ao abrir a porta, sentindo o aroma do café fresco que filtrava a ansiedade que ainda insistia em sua mente. Já havia um grupo reunido, conversando em um murmúrio inquieto. A atmosfera, embora ainda tensa, tinha uma nova energia pulsante. "Bom dia, pessoal", exclamou Ana, tentando passar um pouco de otimismo. O brilho em seu olhar refletia a determinação que ela estava cultivando internamente. Antes de qualquer outra coisa, precisava saber se a mensagem da véspera havia penetrado nas mentes e corações do seu time. Ao olhar em volta, percebeu que muitos tinham um semblante decidido, alguns até esboçavam sorrisos nervosos, como que para disfarçar o medo que ainda pairava no ar. Ana sentou-se em uma das cadeiras da mesa central, aguardando que todos se acomodassem. "Vamos nos concentrar no que podemos fazer juntos para enfrentar isso", começou ela, as palavras saindo com um peso que soava tão genuíno quanto uma promessa. "Hoje, o que importa é a nossa força coletiva. Precisamos nos ouvir e encontrar soluções não só para sobreviver, mas para prosperar." Guilherme, um dos analistas mais experientes, levantou a mão hesitante. "Ana, e se as decisões são tomadas de cima para baixo? E se, no final, tudo isso for apenas uma conversa em vão?" O murmúrio que se seguiu ecoou um sentimento de fragilidade que estava naquela sala. "Eu sei que pode parecer assim", respondeu Ana, olhando nos olhos de Guilherme, "mas precisamos mostrar que somos mais do que apenas uma equipe. Precisamos ser uma família. Nossas vozes têm que ser ouvidas. Vamos elaborar um plano, uma proposta que possa convencer a diretoria de que somos essenciais." Ela levava a luta a sério, ainda que uma sensação de desamparo a invadisse por dentro. Afinal, a verdade não era apenas dos números e balanços, mas das histórias humanas entrelaçadas pelas experiências compartilhadas nesse local. Enquanto os companheiros começavam a colaborar em ideias, previsão de vendas, estratégia de marketing e planos de reestruturação, a energia no ambiente foi crescendo. A cada sugestão, a cada voto de confiança, Ana tornava-se mais otimista. No entanto, no fundo de sua mente, a preocupação não a abandonava. O gerente estava mesmo disposto a ouvir? Iria ele dar espaço para a equipe se manifestar, ou as decisões já estavam tomadas? Submersa em seus pensamentos, Ana lembrou-se de uma reunião semelhante que teve anos atrás, quando teve a ideia de um projeto que, por um fio, conseguiu ganhar apoio. Sentiu-se tomada por um desejo incontrolável de que aquele momento se repetisse. Com um leve golpe na mesa, Ana conseguiu chamar a atenção de todos novamente. "Vamos elaborar um esboço de apresentação. Precisamos que nossos argumentos sejam claros e emocionais. Precisamos tocar o coração de quem nos escuta. Se tivermos a chance, se formos sinceros e corajosos, talvez possamos mudar essa situação." Os olhos de cada um estavam fixos nela. A conexão que estavam criando parecia tangível, como uma corrente elétrica, unindo-os pela mesma crença de que poderiam enfrentar o desconhecido. Quando as ideias começaram a fluir, Ana percebeu que ali estava surgindo uma força inquebrável. Mas naqueles momentos de esperança, uma nova nuvem de incerteza surgiu. Como seria a reação do gerente quando visse o que tinham preparado? Ela olhou ao redor, sentindo a urgência pulsante no ar. Que hora? E, por um segundo, Ana se perguntou se o amanhã não seria mesmo o momento da verdade. Mas será que eles estariam prontos para essa revolução ou teriam de enfrentar a desaprovação de quem deveria apoiá-los? A resposta para essa pergunta pairava como um mistério a ser desvendado.
Os minutos pareciam se arrastar enquanto Ana e sua equipe trabalhavam. O barulho dos teclados misturava-se ao som do café sendo servido, criando uma melodia angustiante de esperança e nervosismo. Cada ideia compartilhada se tornava uma pequena pedra na edificação de algo grandioso, mas a incerteza ainda pairava como uma sombra sobre suas cabeças. Precisamos de um gancho que impacte desde o primeiro slide, sugeriu Lúcia, a designer gráfica, com uma animação nos olhos que trazia um brilho especial. Algo que ressoe com a história da nossa equipe, algo que faça o gerente sentir. Sentir o quão importantes somos, completou Ricardo, um dos mais jovens do grupo, sua voz firme. Uma verdadeira equipe não é só sobre números, é sobre o que vivemos juntos, e isso estabelece nossa força. Ana respirou fundo ao ouvir essas palavras. Aquela sensação de comunidade, de pertencimento, aumentava a cada frase proferida. Quando Ricardo terminou, foi como se uma explosão de energias correspondesse à conexão que formaram. Cada um deles tinha uma história única, e agora estavam entrelaçados em uma narrativa coletiva que poderia moldar o futuro. Conforme avançavam na apresentação, as ideias se tornavam mais ousadas, mais criativas. Se falarmos sobre nossos desafios, e como superamos crises anteriores, isso mostrará a nossa resiliência, sugeriu Ana, notando a aprovação nos rostos de seus colegas. E assim, a apresentação tomava forma. Números e gráficos misturavam-se a relatos emocionais, a vitórias pequenas e grandes, e o que antes parecia um fardo agora transformava-se em um testemunho poderoso da força daquele time. Porém, enquanto riam e compartilhavam bons momentos, uma preocupação maior se aninhava no fundo da mente de Ana. O gerente. Ele era conhecido por suas decisões rápidas e impiedosas. A lembrança de algumas reuniões passadas, onde seu olhar crítico costumava desmantelar as ideias em segundos, fez seu coração apertar. E se ele não visse o valor naquilo que estavam apresentando? Calma, Ana, estamos juntos nessa, Daniel, o mais próximo amigo no grupo, disse enquanto colocava uma mão reconfortante sobre o ombro dela. Lembre-se do que você sempre diz, não podemos controlar a reação dos outros, mas podemos controlar o que apresentamos. Ela sorriu para ele, mas a ansiedade ainda se mantinha. Daniel tinha razão, mas será que seria suficiente? Era em momentos como esse que se lembrava do espírito que habitava aquela equipe, da luta e do desejo de se tornarem um exemplo não só para a empresa, mas para eles mesmos. Quando finalmente decidiram parar para revisar as ideias, Ana sentiu um misto de excitação e nervosismo. Estamos prontos para isso. Um último detalhe que precisamos alinhar: quem vai apresentar? Os olhares começaram a se voltar para ela, e um calafrio percorreu sua espinha. Seria uma enorme responsabilidade, mas ao mesmo tempo, era a oportunidade de mostrar o quanto acreditavam uns nos outros. Eu posso fazer isso, Ana disse hesitante, mas determinada. A ideia de expor suas esperanças e medos para o gerente parecia ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Mas em seu íntimo, sabia que era a personalidade e a coragem dela que poderiam fazer a diferença. Enquanto eles se preparavam para o grande dia, a atmosfera estava cheia de sentidas emoções e expectativas. Ana se perguntava se, ao final de tudo, o que eles construíram juntos aconteceria de acordo com seus sonhos ou se desmoronaria ao primeiro desafio. O amanhã significava não apenas apresentar uma proposta, mas reivindicar um espaço. O peso dessa responsabilidade poderia quebrar qualquer um, mas Ana sentia que seria o início de uma nova jornada. E assim, com o coração acelerado, ela olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados. O que aguardava por eles? A resposta estava por vir, e Ana não sabia se estava preparada para o que estava prestes a acontecer. Ana acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito. O céu estava nublado, e a chuva fina do lado de fora parecia refletir o conflito interno que se desenrolava dentro dela. Cada gota que escorria pela janela ecoava a incerteza que perseguiu seus pensamentos durante a noite. Ela estava prestes a apresentar o esforço coletivo da equipe, algo a que haviam se dedicado tanto, mas o medo de desapontar todos os que acreditavam nela a paralisava momentaneamente. Ela se vestiu para o dia e tentou acalmar seu coração,
lembrando-se de todas as noites em que passaram juntos, criando não apenas um projeto, mas uma nova perspectiva sobre o que significava ser uma equipe. Ana olhou para o espelho e fez uma promessa a si mesma: você é capaz. Você não está sozinha. Com isso em mente, ela respirou fundo e seguiu para o escritório. Ao entrar na sala, o ambiente pulsava com uma energia de expectativa. Os membros da equipe estavam reunidos, alguns trocando sorrisos nervosos, enquanto outros se concentravam nos detalhes finais da apresentação. Assim que viu todos, sua insegurança começou a evaporar. Havia ali não apenas colegas, mas amigos que sempre estiveram ao seu lado. É hoje, pessoal! Ela exclamou, tentando infundir confiança em todos. Estou tão orgulhosa de tudo que fizemos juntos. Independente do resultado, isso já é uma vitória. O clima leve finalmente tomou conta da sala, e os rostos se iluminaram com sorrisos encorajadores. Mas, enquanto conversavam, o relógio na parede parecia acelerar, como se o tempo estivesse zombando de suas ansiedades. Quando chegou o momento de se dirigir à sala de reuniões, uma sensação de calor se misturou ao frio na barriga. A equipe posicionou-se ao redor da mesa, e Ana respirou fundo antes de entrar. O gerente a aguardava, com um olhar impassível que sempre a deixava em alerta. Vamos lá, Ana. Um bom começo é tudo o que precisamos, disse Daniel em um sussurro, enquanto ela se acomodava na frente do projetor. Ana começou a apresentação com um sorriso, o coração bater forte como um tambor em seu peito. Ela falava sobre a união da equipe, cada slide refletindo uma parte da história que construíram juntos. À medida que as ideias eram apresentadas, ela notava algumas expressões de surpresa e interesse no rosto do gerente, mas a tensão na sala ainda era palpável. Ao chegar na parte em que falariam sobre os desafios superados, Ana hesitou por um breve momento. Seria nesse instante que revelaria a memória que os uniu, um detalhe que mostraria, acima de tudo, a resiliência deles. Ela começou a contar sobre a vez que enfrentaram uma crise que quase desmantelou tudo, e o que aquilo significava para todos ali. Justamente nesse momento, o riso e as memórias começaram a preencher o ambiente, e os olhares de apoio a encorajaram a prosseguir. No entanto, um atento silêncio pairou quando Ana mencionou um membro da equipe que tinha, infelizmente, precisado se afastar por razões pessoais. Foi como se um burburinho abafado percorresse a sala, mas a forma como ela expressou seu significado para o time tornou tudo ainda mais forte. Porém, o verdadeiro desafio estava apenas começando. Quando Ana terminou de expor a visão da equipe, preparou-se para possível crítica. O gerente, em sua habitual postura fria, lentamente quebrou o silêncio. Vocês têm um bom ponto de partida, porém sua voz ecoou pelo ambiente, e não havia como prever qual seria sua próxima afirmação. Uma onda de apreensão percorreu a sala. Ana trocou olhares com a equipe, enquanto a súbita tensão se apoderava de todos. Estariam prontos para a resposta? O que estava prestes a ser revelado mudaria o rumo de todas as suas esperanças. Ana mal podia conter o coração. E, para sua surpresa e desespero, a próxima frase do gerente poderia significar tudo. Vocês têm um bom ponto de partida, porém, se vocês realmente querem que isso funcione, precisaremos de mais profundidade. Precisamos de novos dados e de um levantamento mais robusto sobre o mercado. Vocês estão longe de onde precisam estar. As palavras de Daniel foram como facadas. Naquele instante, Ana sentiu como se o chão sob seus pés não existisse mais. O olhar de expectativa que antes estava presente nos rostos de seus colegas agora se transformou em preocupação e descrença. Os sorrisos que antes iluminavam o ambiente agora pareciam desvanecer na bruma densa da frustração. Posso entender o foco no aspecto emocional, Ana, continuou ele, sem perceber a carga emocional que suas palavras carregavam. Mas o que realmente importa aqui são os números. Precisamos nos basear em dados concretos se quisermos que isso avance. Ana respirou fundo, tentando reunir suas emoções. Nós sabemos que o projeto é muito mais do que apenas números. Ele representa todo o nosso esforço, nossa resiliência após a crise que vivemos. Cada um aqui contribuiu de maneira única e valiosa. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Aquela era a voz da equipe, e,
Pela primeira vez, Ana sentiu que não estava sozinha. A resposta enérgica de seus colegas deu a ela um impulso renovado. Nós somos mais do que um gráfico, somos um grupo unido, e o nosso diferencial está na paixão que temos pelo que fazemos. Daniel a observou em silêncio, enquanto Ana se deixava levar pela emoção. O que antes parecia uma batalha perdida, agora se transformava em um espaço de luta pela verdade que eles haviam construído juntos. Ao olhar nos olhos de sua equipe, Ana percebeu que não poderia deixá-los desamparados. Eu aceito o desafio de trazer os dados que você precisa, mas isso só funcionará se todos estiverem dispostos a se envolver e compartilhar suas ideias. Precisamos fazer isso juntos. Essa não é só a minha apresentação, é a nossa. Vamos juntos atrás da solução. Um clima de determinação tomou conta da sala, e os olhares de sua equipe mostravam que eles estavam prontos para enfrentar essa nova demanda. Havia sorrisos cansados nas faces, mas também um brilho que refletia um renovado senso de propósito. O poder das palavras de Ana havia feito efeito, mesmo sobre o gerente. Essa é a atitude que eu gostaria de ver! Exclamou Daniel, um momento de admiração deslizando por sua expressão impassível. Vamos mudar o foco e apresentar algo que realmente tem um impacto. Aqui, não podemos apenas ser uma equipe, precisamos ser a equipe. Enquanto as discussões esquentavam e os planos se formavam, Ana sentiu uma onda de alívio tomar conta do seu coração. Eles estavam juntos, lutando pela mesma causa, e isso era tudo que importava. A pressão estava longe de acabar, mas o sentido de união que existia entre eles era inegável. No entanto, no fundo de sua mente, uma nova preocupação começava a tomar forma. Será que conseguiriam reunir as informações necessárias a tempo? E, mais importante, estariam preparados para enfrentar a próxima reunião com o que esperavam e precisavam? O dia ainda prometia muito mais desafios e oportunidades. Com a adrenalina correndo nas veias, Ana mirou na janela e viu o sol começar a aparecer entre as nuvens. Como se isso fosse um sinal, ela fechou os olhos e fez uma nova promessa a si mesma e à equipe: nós não podemos falhar. Mas o que ninguém sabia era que um desafio pessoal inexplorado estava prestes a surgir, desafiando não apenas o projeto, mas a própria essência da equipe que Ana tanto valorizava. O caminho seria mais complicado do que imaginavam, e as decisões que tomariam nas próximas horas poderiam mudar tudo. Ana estava pronta para agir. Assim que a reunião terminou, ela reuniu a equipe no espaço aberto da empresa. A atmosfera agora estava carregada de energia e determinação. As mesas, antes dispostas de maneira aleatória, foram reorganizadas para facilitar a troca de ideias. Todos os olhares estavam voltados para ela, aguardando ansiosos as próximas instruções. Pessoal, o que precisamos fazer agora é dividir as tarefas. Temos um prazo apertado e um mundo de informações para coletar. Para isso, vamos criar grupos menores. Cada um de vocês tem talentos únicos que podemos aproveitar, começou Ana, sua voz firme, embora uma pontada de nervosismo a acompanhasse. As ideias começaram a surgir, gerando um turbilhão de conversas. Alguns colegas propuseram buscar dados de mercado, enquanto outros sugeriram analisar as últimas tendências do setor. O calor da colaboração se espalhava, e Ana sorriu ao ver que sua equipe estava realmente engajada. Era um espetáculo admirável, como cada um contribuía com um pouco de si. Ela se sentiu poderosa, não como a líder, mas como parte de um todo. Mas havia um aspecto que começava a incomodar Ana. Com tantas vozes e tantas opiniões, o medo de que algo importante fosse ignorado a assombrava. Enquanto os grupos se formavam, ela sentiu um nó no estômago. E se no meio de toda essa empolgação eles deixassem escapar algo essencial? O que realmente estava em jogo era o futuro do projeto e, talvez, suas próprias carreiras. Com essa inquietude em mente, Ana decidiu que era hora de preparar o terreno. Vamos fazer uma lista com tudo que consideramos essencial. E o mais importante, precisamos de um espaço seguro para que todos possam trazer suas ideias e preocupações, mesmo as mais malucas. Aqui, todos têm voz. Disse, seu tom afirmativo balançando os ânimos. Pela primeira vez, a equipe ficou em silêncio, contemplando a sugestão. E, naquele instante, Hélio,
um dos analistas mais tímidos da equipe, ergueu a mão. Ana, isso é realmente importante. Às vezes, eu sinto que minhas ideias não são tão boas quanto as dos outros, pode ser difícil compartilhar. Suas palavras ressoaram com honestidade e vulnerabilidade, fazendo corar os rostos de outros que, assim como ele, também lutavam contra seus próprios demônios. Ana se aproximou dele, seu coração apertado. Olha, Hélio, você deve entender que todas as ideias são válidas. A verdade é que, assim como um quebra-cabeça, cada peça tem um lugar. Se faltarmos uma, a imagem não estará completa. O olhar de Hélio começou a brilhar e Ana percebeu que aquelas palavras tinham, de fato, um poder inesperado. A equipe se reorganizou em torno de Hélio, todos compartilhando experiências similares sobre inseguranças. A redoma de proteção que se formou ali foi como um bálsamo para as feridas de cada um. Naquele calor de emoções, Ana sentiu que havia algo mais profundo ali. Era uma nova forma de conexão, um vínculo que transcendeu o mero trabalho. Antes que pudessem finalizar a lista de tarefas, um toque alto no celular de Ana interrompeu o momento. Era uma mensagem de Daniel. Podemos conversar mais tarde? Acho que precisamos abordar algo relevante sobre o avanço do projeto. O coração dela disparou. O que Daniel queria? Uma nova crítica? Ou uma oportunidade? O que poderia acontecer a seguir poderia ser determinante para todos eles. Ana sabia que precisava se preparar para esse encontro e, ao mesmo tempo, cuidar da essência da equipe que havia começado a florescer. Seria aquele um teste ainda mais desafiador? As respostas para seus dilemas internos e profissionais estavam prestes a ser reveladas, e Ana sentia que a verdadeira batalha mal havia começado. Agora a pergunta que pairava no ar era: eles conseguiriam suportar a pressão e se manter unidos diante do que estava por vir? Ana entrou na sala de reuniões com o coração acelerado. O clima estava elétrico, e sua equipe a observava com esperanças renovadas. O que havia começado como um grupo desmotivado agora era uma força coesa, disposta a enfrentar qualquer tempestade. Todos esperavam a validação do gerente, que também estava presente, o semblante ainda impenetrável, mas Ana sentia que não estaria sozinha dessa vez. Bom dia a todos! Hoje, vamos apresentar não apenas números, mas a história da nossa luta, nossa conexão e o que isso significa para o futuro da empresa, começou Ana com um sorriso, percebendo as expressões de determinação nos rostos de seus colegas. À medida que a apresentação avançava, cada membro do time apresentou sua parte, a energia na sala crescia. Os dados que antes pareciam áridos agora se entrelaçavam com as experiências pessoais que transformavam a narrativa em algo palpável, real. A sala estava envolta por uma atmosfera de empoderamento, e Ana notou como todos estavam comprometidos em mostrar ao gerente que não eram apenas números em um gráfico. Quando Ana chegou ao seu segmento, seu coração disparou novamente. Esta não é apenas nossa história. É a história de todos que acreditam nesta empresa. Cada um de nós tem uma peça vital neste quebra-cabeça, e juntos, criamos uma imagem mais forte, disse com convicção. O gerente escutava, e pela primeira vez, Ana sentiu que suas palavras estavam fazendo impacto. Uma expressão de interesse começou a surgir em seu rosto, embora houvesse uma cortina de ceticismo ainda pairando. Mas, agora, Ana não estava disposta a recuar. Precisamos de apoio, não apenas nas decisões financeiras, mas na construção de um ambiente que valorize a colaboração e a comunicação, concluiu ela, agora enfrentando o olhar do gerente de frente. Vamos transformar essa crise em uma oportunidade, juntos. O silêncio na sala era quase palpável. Depois de um momento que pareceu eterno, o gerente começou a falar. Quer dizer que, em vez de focar apenas em cortes, podemos pensar em reestruturações estratégicas. Um espaço para todos se expressarem e colaborarem? Sua voz estava mais suave, quase ponderada. Exatamente, Ana respondeu, a emoção fazendo com que sua voz tremesse. Este é o momento de mostrarmos que somos mais do que números. Podemos juntos inovar e trazer soluções práticas que ajudem a empresa a se reerguer. Um murmúrio de acordo começou no fundo da sala. As cabeças acenavam. A equipe sentia que a maré estava mudando. E foi nesse instante que o gerente fez algo inesperado.
Ele se levantou e começou a aplaudir. Vamos acordar para o que realmente importa. Se vocês estão dispostos a se unir e trabalhar nessa transformação, eu estarei ao seu lado para fazer isso acontecer. Uma onda de alívio e celebração tomou conta do ambiente, e Ana sentiu como se o peso do mundo tivesse sido tirado dos seus ombros. Ela não estava apenas conquistando um espaço para a equipe, mas também reafirmando o legado de união que sempre houvera na empresa. Naquele dia, não só se firmou um novo capítulo para a empresa, mas também um laço profundo entre Ana e seus colegas. Discutiram o plano ao longo da tarde. Ao final do dia, o que parecia um ponto de partida sombrio se tornava uma nova jornada cheia de promessas. Estamos juntos nessa, Daniel a encarou, com um sorriso que trazia a esperança que ela precisava. E não vamos deixar isso morrer. Vamos, de fato, fazer uma diferença. Na saída, Ana parou na porta, virando-se para olhar para a sala agora cheia de vozes vibrantes. Era nesse momento que percebeu que ninguém mais era uma sombra. Todos eram parte da luz que, brilhando intensamente, poderia iluminar até os caminhos mais obscuros. E agora, com o futuro nas mãos, a verdadeira jornada de transformação começava. Mas, agora, preciso da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos mostrar que você se importa. Comente suas reações, teorias sobre essa conclusão incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.